Shalom, queridos. Hoje é a terceira carta do apóstolo João. Louvado seja Deus. Nesse capítulo, terceira carta de João, nesse estudo, nós vemos que João elogia a Caio, um membro que permaneceu fiel durante um período em que muitos se rebelaram contra os líderes da igreja. Os ensinamentos de João podem ajudar-nos a compreender a apostasia que ocorreu na igreja primitiva, além de nos inspirar a permanecer leais aos nossos líderes, mesmo em meio à oposição. Em 3 João, vemos a preocupação de João quanto às influências apóstatas na igreja, as influências apóstatas na igreja. Também vemos o amor e a alegria de João por aqueles que haviam escolhido uma vida de obediência, assim como Gaio. Vamos ver o contexto histórico de terceira carta de João. Novamente, o autor identificou a si mesmo como o ancião, que tradicionalmente entende-se como sendo o apóstolo amado de Jesus. Não se sabe ao certo quando e onde foi escrito. João residiu por muito tempo em Éfeso, então é possível que ele tenha escrito essa epístola de lá entre 70 e 100 depois de Cristo. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 1. Gaio. Amado é tradução literal, visto que Deus colocou sua afeição sobre os cristãos, eles devem cuidar intensamente uns dos outros. 1 João 4:11. Nada se sabe ao certo de Gaio. O nome era comum no período romano e provavelmente ele não era uma das pessoas com esse nome mencionadas outras partes do Novo Testamento. Com esse nome mencionadas em outras partes do Novo Testamento. Atos 19:29. 3 de João, capítulo 1, versículo 2. Boa saúde e alma próspera. Sobre amado, nós podemos ver no versículo 1, a boa saúde e apreciada em todas as épocas, entretanto, na antiguidade era ainda mais valorizada, mesmo que o cuidado médico podia ser ineficaz e a expectativa de vida era baixa. Cartas remanescentes desse período contêm comumente essa felicitação prática, aqui reforçada por João com a palavra desejo. Terceira João, capítulo 1, versículo 3. A alegria. A alegria é uma característica da introdução de todas as cartas de João. As preocupações de João não era tirarem
As preocupações de João não lhe tiraram a alegria na fé cristã. 3 João 1:4. Filhos que andam na verdade. Sobre alegria, podemos ver o versículo 3. A expressão meus filhos pode sugerir o fruto do paciente e fiel trabalho pastoral de João. Esses filhos podem ser convertidos ou podem ser cristãos que foram encorajados por seu ministério. Andam na verdade significa viver de um modo que honra e agrada a Deus. Pode ainda se referir a viver em Cristo, pois Ele é a verdade. João 14:6. 3 João, capítulo 1, versículo 5. Proceder fielmente. Sobre amado, podemos ver o versículo 1. A fé não é apenas mental, mas é demonstrada pelo modo como os cristãos vivem. Jesus ensinou que seus seguidores deviam ser bondosos com todas as pessoas, inclusive os estranhos, e não apenas com os amigos e parentes. Mateus 5, 43-48 fala sobre isso. 3 João, capítulo 1, versículo 6. Conduzir a jornada. Conduzir em sua jornada inclui provisão física e financeira, não apenas felicitações verbais. Esses trabalhadores a serviço do Senhor mereciam ser apoiados de maneira piedosa a Deus, porque estavam fazendo a obra do Senhor. Mateus 10:10. Terceira de João, capítulo 1, versículo 7. Deus os sustenta. O nome pode se referir tanto ao próprio Deus como a Jesus. Jesus ensinou que crer nele é crer naquele que o enviou. João 12:44 fala sobre isso. Esses trabalhadores contavam com o senhorio, seu povo, a igreja e não os gentios ou incrédulos para o seu sustento. Terceira de João, capítulo 1, versículo 8. Cooperadores da verdade. Um dos privilégios da identidade cristã é sermos cooperadores da verdade, em sincronia com aquilo que Deus está fazendo e também com servos que estão dando tudo de si para realizar a ordem de Deus. 3 João, capítulo 1, versículo 9. A insubmissão de Diótrefes. A insubmissão de Diótrefes. Escrevi provavelmente se refere a uma carta que não foi preservada, embora alguns pensem que pode tratar-se de 1 João. Sempre tem havido lutas por poder e posição na igreja. Marcos 10:37. Diótrefes devia ter se submetido à autoridade do apóstolo João. Sempre tem essa luta, não é? Todo tempo. Sempre tem alguém querendo poder, só quer saber de poder. Se tiver trabalho, não quer não, mas poder, ter a chave da igreja,
ter o altar da igreja, a plataforma para estar à disposição, fazer qualquer coisa que chame a atenção. Mas se for para oração, vamos a um culto matutino, você não vê o dito cujo lá. Vamos a um culto ao meio-dia, não vê o dito cujo lá. Vamos para o culto, estou falando culto de oração. Ao anoitecer, às 18 horas, não vê o dito cujo, mas o dito cujo, desculpa a expressão dito cujo, mas é isso mesmo. Ele faz qualquer coisa que ele possa estar em evidência. Ele acha assim, se eu tenho o dom de louvar, pronto, acabou. Agora aí eu tenho que estar só louvando, ninguém me chama para fazer um trabalho de evangelismo, ninguém me chama para oração, porque acha que só é aquilo que tem que fazer. E que tem que fazer porque gosta e acabou. O reino de Deus é completo, não é somente fazer o que gosta. Jesus Cristo só fez o que gostava. Tenho certeza que ele fez muitas coisas que ele se sentiu cansado, porque era trabalho árduo, mas para fazer a vontade do Pai, ele fez. Então, um cantor, ele acha pesado fazer uma outra coisa. E não sabendo que o reino de Deus, ninguém tem presente barato para dar de Deus, não. O reino dele só se dá presente caro, porque ele, para formar esse reino, ele deu a sua própria vida. Então, não tem presente barato. Você faz o que você gosta, que é cantar, mas você também vai fazer outras coisas importantes para fazer o reino de Deus crescer. Você apresenta as vidas que você ganhou através do cântico, mas através das outras atividades que a principal delas é você fazer o ID, para ver as vidas que você ganhou quando foi na casa do seu colega de trabalho, na casa do seu colega de faculdade, falar de Jesus. É um trabalho árduo, é trabalho raro. Quem quiser facilidade, vai para outro canto, porque no reino de Deus não tem facilidade. Não tem, é estreito, ele disse, o caminho é estreito. Ele falou assim, ele não falou que era um caminho, uma porta larga, não, disse que é estreito. E que é estreito dói. Ele falou que quem quiser ir após ele, toma a cruz e renuncia a si mesmo, toma a cruz e segue. Então, pregar é o que eu gosto. Chegar no púlpito e pregar eu gosto. Mas não é só o que eu gosto. Eu tenho o dom de pregar, que maravilha, mas só que o que você faz, que Deus te entregou e que você gosta, não é presente caro. Você gosta de pregar. É glória dividida, você dá glória para Deus, mas está satisfazendo também a você mesmo, porque você gosta de pregar. Agora, eu quero saber o que você não gosta. Você gosta de ir num bairro marginalizado para pregar o evangelho, tomar conta logo de 12 famílias, dar ajuda no que precisam para poder você ganhar pelo menos uma pessoa de cada família? E não duvide não, se você cuidar de famílias carentes, 12 você tem 12 discípulos, porque no mínimo um discípulo de cada família você ganha. Então o reino de Deus não é como você imagina, que você escolhe o seu dom, você descobriu que Deus te deu o dom esse ou aquele, e você gosta desse dom e você fica só nesse dom. Procure dar presente caro para Deus, porque o presente que Ele deu para nós, a sua vida foi caríssimo, o sangue foi derramado. Então a vida cristã não tem facilidade, é luta. Se você está pensando que é somente fazer o que você gosta, que maravilha que Deus me deu o dom de cantar. Que maravilha que Deus me deu o dom de pregar. Eu gosto de pregar, eu gosto de cantar. Mas é para fazer o que não gosta também. O que não gosta também. A obra é completa. Exceto se no seu dom de cantar você me mostrar a multidão de vidas que você ganhou. Aí tá resolvido. Juntou o útil ao agradável, o que você gosta e o que Jesus gosta, que são vidas aos pés dele. É o ide se cumprindo, ide fazer discípulos. Então, se você está fazendo discípulos só por abrir a boca e cantar, aí você, quando termina ali o louvor, você chega na porta, vai perguntando, você recebe Jesus? Você sentiu a presença dele através dos cânticos? Você entendeu que ele veio para te salvar?
E aí vai passando as pessoas e você perguntando, e as pessoas eu aceito, você vai botando no cantinho assim do seu lado, eu aceito. Quando terminar de saudar todas que saíram do templo, você agora reúne aquelas, você está aceitando Jesus, então vamos marcar tal dia, tal hora para vocês virem aqui para serem consolidados. Aí já vai marcar a consolidação. Não importa o que você recebeu de dom do Senhor, o dom é para fazer o reino crescer. Só que a gente cresce e o reino não cresce. A gente cresce, fica famoso, não é? A cantora tal famosa, ou a pregadora tal famosa. E cadê os frutos? O menor é líder de 1000. Você não é menor, você está em evidência, está fazendo sucesso. É o pregador famoso, é a cantora gospel famosa. Cadê os frutos? O menor. Você não é menor. É para ter milhares de milhares. Mas isso é palpável. É consolidado, é discipulado e enviado. Não é só dizer, eu tenho milhares de milhares que eu ganhei. Eu tenho milhares de milhares que eu ganhei, mas não foram consolidadas, não foram discipuladas. Eu quero saber as que eu passou para minha mão e que foram consolidadas e discipuladas. É isso que eu sei. Porque a obra é completa. Jesus não fez obra pela metade. Então vamos aqui, 3 João, abandonar os feitos maliciosos e ter os feitos benéficos, que são vidas que a gente ganha, e é isso que Jesus quer. 3 João, capítulo 1, versículo 11. Sigas o que é bom. Sobre amado, vê o versículo 1 João. Não quer que Gaio seja sobre a palavra amado, veja o primeiro versículo. 1 João. João não quer que Gaio seja como Diótrefes. Não sigas o que é mal. Uma pessoa como Diótrefes pode professar a fé cristã, mas esta profissão de fé não pode ser falsa. Essa profissão de fé pode ser falsa. Mateus 7, de 21 a 23. 3 João, capítulo 1, versículo 12. Demétrio, o mensageiro. Possivelmente, Demétrio devia entregar essa carta. Consequentemente, João assegurou a Gaio o seu caráter. 3 João 1,13. Muitas coisas não escreverei. Com as palavras não irei escrever-te. João indica que esta carta era uma medida temporária até que ele pudesse visitar pessoalmente os seus leitores. 3 João 1,14. Face a face. Paz nos remete, a palavra paz nos remete à palavra hebraica shalom, que indica a presença viva de Deus e sua bênção. Nossos amigos te saudam. Saúda os amigos por nome nos lembra que uma das grandes alegrias da família de Deus é a comunhão de como um compromisso comum com Jesus Cristo. A comunhão é importantíssima. O Senhor Deus diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não se aparte das vossas congregações. E por que ele diz assim? Porque vai para lá adorar e por isso não pode se apartar?
Se fosse isso, tinha toda a condição de se apartar da congregação, ficar em casa, porque adorador é adorador em qualquer lugar. Depois que Cristo veio, nós temos o Espírito Santo, e onde nós estivermos, estamos respirando Jesus, adorando Jesus, por causa da presença do Espírito Santo. Mas o Senhor diz em Hebreus 10, 25, para não se apartar por causa da comunhão com os irmãos. Não se esqueça que o amor é fundamental. Se eu amo alguém, eu quero estar perto. Então, de 8 a 8 dias, eu quero estar com meus irmãos, ali abraçá-los, dar uma palavra de estímulo. Eles podem me ajudar também me dando uma palavra de estímulo. É essa a comunhão que Deus quer que haja, e na igreja primitiva nós temos o exemplo disso. Nos primeiros momentos da igreja primitiva, eles passavam o tempo todo juntos, faziam refeições, se alegravam o tempo todo na comunhão, no templo. Em uma curta epístola, João elogia uma pessoa em particular, mas de uma forma coletiva. Entendemos que nossa perseverança em obediência e retidão a Deus são vistos, e mesmo que não seja de maneira próxima, nosso testemunho de vida chegará ao ouvido de todos. Estou falando da conclusão, estamos concluindo a carta, o capítulo. Somos cartas vivas. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus, ver a Bíblia, ver as Escrituras em nossa vida. Jesus é a palavra, então se olha para nós e vê a palavra, vê Jesus. Não é sem motivo que Deus nos entregou nesse ministério apostólico internacional Filhos de Jerusalém, o MAIFFJ. Entregou o melhor que nós poderíamos receber, a direção para fazermos o nosso discipulado, um capítulo por semana. Isso é muito sério. É sinal que Deus realmente foi com a nossa cara, escolheu esse ministério para levar essa terra aos pés do Senhor Jesus. Então vamos prosseguir confiantes que Ele começou a boa obra, Ele vai continuar. Ele já nos ensinou que devemos ter a leitura do capítulo da semana que recebemos no domingo e vai até o sábado para receber o próximo. Então, durante uma semana, você está repetindo todos os dias o capítulo da semana, o capítulo que está no vídeo, que foi indicado para aquela semana, deve ser lido no lugar secreto ao amanhecer, ao meio-dia enquanto descansa o almoço e à noite no culto doméstico. É Deus realmente mostrando o seu grande amor para nós. Não tem como a gente não ganhar essa terra para Jesus vivendo a palavra, porque a palavra é Jesus. E assim nós prosseguiremos até a volta dele. E não só essa cidade, mas onde quer que nós chegarmos, todos verão Jesus, porque da nossa boca não vai sair outra coisa que não seja a palavra, porque a boca fala o que o coração está cheio, se você obedece. E cada semana você usa 3 horários do dia para ler o capítulo do seu discipulado, você vai ficar de uma maneira que quando você abrir a boca, as pessoas já se rendem na mesma hora a Jesus Cristo, porque só vão ver a presença dele na sua vida. O que transforma é a palavra, o que não volta vazio é a palavra. Então vamos viver a palavra. Sabemos que todas as outras coisas são importantes, louvor é importante, a oração é importantíssimo, mas para orar sem a palavra já você não sabe nem orar. Então a palavra é a base, porque orar é importante, porém se você não sabe a palavra, não estuda a palavra, nem conversar com Deus você sabe. Então Deus nos agraciou, Ele foi com a nossa cara, vamos aproveitar que o nosso Deus é tão bom, que nos escolheu para ganharmos essa cidade para Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discípulos e discipuladores do MAIFFJ, com todos os componentes de célula, todo líder de célula, todo líder de célula,
do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.